Olá, alunos Medcel, sou a doutora Aline Blanco, dermatologista, e eu vim falar para vocês hoje sobre escabiose. Por que a gente tem que abordar um tema que é tão simples como esse por conta das provas de residência? É impressionante a quantidade de questão que cai sobre escabiose. Então, para facilitar a sua vida e você não perder uma questão, a gente está aqui. Então, nós vamos falar sobre esses temas e, importante, qual é o agente etiológico? É o Sarcoptes scabiei. Importante, a variante é homini. Por que eu estou falando isso e estou frisando isso? Você não pega escabiose por contato com animais. Você pega escabiose contato interhumano. Então é muito importante. E outra coisa, não, apesar da gente ter uma noção de que escabiose é uma doença de, vou pôr aspas, gente suja, isso não é verdade, gente. Na verdade, o que acontece é aglomerações facilitam a gente ter o contato interhumano e ter a passagem desses sarcóptes, mas não quer dizer que a pessoa é uma pessoa suja. Normalmente, inclusive, os pacientes são bem limpinhos, tá? A gente tem, então, como um quadro clínico diferente entre adultos e crianças. Então, no adulto, nós vamos ter um acometimento da região mamária, da região axilar, da região genital e da região inguinal, ok? Na criança, no bebê, nós vamos ter outros locais. O couro cabeludo costuma estar acometido na criança, as palmas, as plantas e principalmente um diagnóstico que facilita bastante para a gente é a região interdigital. Então, abre a mãozinha da criança, olha lá dentro. O que você espera encontrar? Primeiro, outra coisa, nossa, isso é muito importante, gente. O prurido. O prurido é incoercível na escabiose. Então, mesmo a criança, você vai olhar para ela, ela vai estar assim, ó. Vai examinar ela está no colo da mamãe assim, ó. Ela não vai conseguir te falar, o bebê, o recém-nascido, não, o bebê pequeno, não vai conseguir te falar, eu estou com coceira aqui. Não, a questão é você ter essa percepção. E às vezes, quando o bebê é muito pequenininho, a gente só tem uma irritabilidade aumentada por conta desse prurido, tá? O que é o quadro clínico normal? São essas pápulas. Aqui é um quadro um pouco mais disseminado, que está acometendo até a região periumbilical de um adulto, mas é só para vocês saberem. São pápulas que, às vezes, você olhando bem de perto, você consegue ver uma linha. É o caminho que o parasita está fazendo na pele. Esse é o quadro clínico habitual. Quando a gente tem um quadro de uma parasitose muito intensa, uma infestação muito grave, a gente tem um quadro como esse, que é a sarna norueguesa. Então, como que você vai fazer o diagnóstico disso? Primeiro, o paciente continua falando que se coça muito, só que o tempo prolongado e ainda por cima, o que acontece? Ficam essas lesões mais crostosas, que parece um emplastro de fubá. Vocês já viram fubá? Ele é amarelinho, fica como isso aqui, tá? Então, para você não se esquecer, se o colega descrever para você uma lesão crostosa com prurido num paciente que já tem algum tempo desse prurido, você precisa se lembrar desse diagnóstico também, tá? O diagnóstico é principalmente clínico e a gente, por escarificação, é uma raspagem da pele, você vai, pelo microscópio, detectar a presença do parasita, tá? O prurido é muito importante e os familiares acometidos também são uma coisa epidemiologicamente que fala a favor da gente fazer o diagnóstico de sarna, tá? Que é a escabiose. Então, por favor, gente, não se esqueçam. Começou a questão falando assim, paciente com prurido intenso, familiar acometido, com lesões papulares, em vários locais do corpo, sempre ligar a chavinha para a nossa escabiose, tá? E qual é o diagnóstico diferencial disso? Como
coça muito, a gente pode ter lesões de eczema asteatósico, principalmente nos idosos, que é essa pele mais ressecada. Nas crianças, a gente lembrar de dermatite atópica, de dermatite de contato, no grupo amplamente, e as farmacodermias, que no grupo dos idosos também, normalmente o idoso toma várias medicações, então isso pode ser um fator de confusão, tá? Então, nos lembremos desses diagnósticos diferenciais. Tratamento. Gente, o tratamento, primeiro de tudo, a gente trata o parasita, mas a gente tem que tratar os contatos domiciliares e nós temos que tratar também os fômites. Então, a gente tem que fazer troca de roupa de cama, tratamento dos contatos e tratar a pele do paciente. Você pode usar tópicos como a permetrina, o monosulfiram. Você pode usar a ivermectina nos pacientes com uma infestação que está prolongada ou pouco responsiva aos tópicos, mas não pode ser usada em crianças menores de 2 anos. A ivermectina também não deve ser usada em gestantes, então, como uma alternativa, porque a permetrina e o monosulfiram também não devem ser usados nessa parte da população em gestante e recém-nascido, a gente usa a pasta de enxofre, tá? Tem variações da porcentagem, mas na tua questão vai aparecer como uma opção a pasta de enxofre. E o tratamento do prurido pode ser usado um antihistamínico sedativo, de preferência como hidroxizina. Era isso, só isso é abordado nas questões, então, até a próxima!